Capítulo 8. Noite passada, cemitério de Merit. Você não é uma pessoa ruim, repetiu Sidney jogando terra na grama, iluminada pelo luar. Mas ele é. Sim, ele é. Mas ele não foi preso. Não. Você acha que ele vai receber a mensagem? Perguntou ela apontando para o túmulo. Com certeza. E se ele não receber, a sua irmã vai. O estômago de Sidney se revirou à menção da irmã. Para ela, a irmã mais velha era como duas pessoas diferentes. Duas imagens sobrepostas de tal forma que ambas ficaram borradas e que a deixavam tonta e enjoada. Havia a Serena anterior ao lago, a Serena que se ajoelhou diante dela no dia em que partiu para a faculdade, ambas cientes de que ela estava abandonando a irmã numa casa vazia e tóxica, e secou as lágrimas do rosto da caçula com o polegar, dizendo repetidas vezes: Eu não vou sumir, eu não vou sumir. E havia a Serena posterior ao lago, a Serena de olhos frios e sorriso vazio, e que fazia coisas acontecerem usando apenas as palavras. A mesma que traiu Sidney para o campo com um cadáver e insistiu para que ela mostrasse o dom, para em seguida ficar triste quando o fez. A Serena que simplesmente virou o rosto quando o namorado apontou a arma. Eu não quero ver a Serena, declarou Sidney. Eu sei, disse Victor, mas eu quero ver o Eli. Por quê? Pergunta ela. Você não tem como matar ele. Pode até ser verdade. Seus dedos apertam o cabo da pá. Mas tentar faz parte da diversão. Capítulo 9. 10 anos antes. Universidade de Lockland. Quando Eli foi buscar Victor no aeroporto, alguns dias antes do início do semestre, na primavera, ele exibia um sorriso que deixou o amigo nervoso. Eli tinha tantos sorrisos quanto sabores de sorvete numa sorveteria, e esse em particular significava que ele estava escondendo alguma coisa. Victor queria não se importar, mas se importava. E como aparentemente não conseguia evitá-lo, decidiu ao menos não demonstrá-lo. Eli passou as férias no campus, realizando a pesquisa para o trabalho final. Andy reclamou, pois os dois tinham feito planos de viajar juntos. A garota, como Victor previu, não era uma grande fã do trabalho de Eli, nem do tema, nem do tempo que demandava. Eli alegou que o período de pesquisa nas férias serviria para apaziguar o professor Lyne, para provar que estava levando o trabalho da conclusão a sério. Mas Victor não gostou disso, porque significava que Eli estava em vantagem. Não gostou porque, é claro, tinha pleiteado ficar durante as férias também, pedindo a mesma bolsa que Eli havia conseguido. Mas ela lhe fora recusada. Ele precisou exercer todo o autocontrole para esconder a raiva, a vontade de rasurar a vida de Eli e reescrevê-la como sua. De algum modo, conseguiu apenas dar de ombros e sorrir, e Eli prometeu mantê-lo informado caso fizesse algum progresso na área de interesse deles. Eli disse deles, o que ajudou a acalmar Victor. Entretanto, Victor não recebeu nenhuma notícia durante as férias. Então, alguns dias antes de voltar ao campus, recebeu uma ligação de Eli, que disse ter descoberto alguma coisa, mas se negou a lhe contar o que era até os dois se encontrarem pessoalmente. Victor quis adiantar o voo. Mal podia esperar para escapar à companhia dos pais, que no começo insistiram em comemorar um Natal juntos, e depois passaram a lembrá-lo diariamente do sacrifício que estavam fazendo, já que as festas de fim de ano eram o melhor período para as turnês. Mas não queria parecer ansioso, por isso esperou que os dias passassem e trabalhou arduamente na própria pesquisa sobre glândulas adrenais. O que parecia um trabalho retificativo em comparação, uma simples questão de causa e efeito, com tantos dados documentados que não havia nenhum desafio real envolvido. Era só regurgitação. A pesquisa podia ser organizada com competência e escrita com elegância, mas era pontuada por hipóteses que lhe pareciam pouco inspiradas, monótonas. Lyne havia elogiado o esboço, dissera que tinha saído com vantagem na corrida. Porém, Victor não queria correr enquanto Eli estava ocupado tentando voar. Por isso, assim que se sentou no banco do carona do carro de Eli, Victor tamborilou sobre os joelhos de empolgação.
Ele se espreguiçou numa tentativa de fazer os dedos pararem, mas quando eles voltaram a tocar suas pernas, recomeçaram o movimento irrequieto. Tinha passado a maior parte do voo ensaiando uma indiferença calculada para que, quando visse ali, as primeiras palavras que saíssem da sua boca não fossem "me conta". Porém, agora que estavam juntos, ele se via perdendo a compostura. "E aí?", perguntou Victor, tentando ser, sem muito sucesso, parecer indiferente. "O que você descobriu?". Ele segurou o volante com firmeza enquanto dirigia o carro até Lockland. "Trauma". "O que é que tem?". Foi o único traço em comum que conseguia encontrar em todos os casos mais bem documentados de EOs. De alguma forma, o corpo reage de um jeito estranho sob estresse, adrenalina e coisa e tal, como você sabe muito bem. Cheguei à conclusão de que um trauma poderia fazer o corpo se modificar quimicamente. Ele começou a falar mais rápido. Só que trauma é uma palavra tão vaga, não é? É como um cobertor inteiro e eu preciso isolar apenas um fio. Milhões de pessoas são traumatizadas todos os dias, emocional e fisicamente. Tudo que se pode imaginar. Se mesmo uma fração dessas pessoas se tornasse extraordinárias, elas constituiriam uma porcentagem considerável da população humana. E se esse fosse o caso, e os IOs seriam mais do que algo, entre aspas, mais do que uma hipótese, seriam uma realidade. Eu sabia que tinha que ter algo mais específico. "Um tipo específico de trauma? Como um acidente de carro?", perguntou Victor. "Exatamente, exceto que não havia nenhum indicador de algum trauma em comum, nenhuma fórmula óbvia, nenhum parâmetro. Não no começo". Ele deixou as palavras surtirem efeito. Victor desligou o rádio, que já estava num volume baixo. Ele quase pulava de empolgação no assento. "Mas e aí?", incitou Victor, e ficou envergonhado ao evidenciar seu interesse. "Mas aí eu comecei a investigar, e nos poucos estudos de caso que consegui desvendar, não oficiais, é claro, e foi um inferno encontrar. As pessoas não apenas sofreram traumas, Vic, elas morreram. Não tinham percebido antes porque, na grande maioria das vezes que uma pessoa não permanece morta, o caso sequer é relatado como um EQM. Ora, metade das pessoas nem percebe que teve um EQM. EQM? Ele olhou de relance para Victor. Experiência de quase morte. "E se um EO não for produto de um trauma qualquer? E se os corpos deles estiveram reagindo ao trauma físico e psicológico possível? A morte. Pensa só, o tipo de transformação de que estamos falando não seria possível com uma reação fisiológica ou psicológica isolada. Seria preciso um fluxo enorme de adrenalina, de medo, de consciência. Eu estou falando de força de vontade, de poder da mente sobre a matéria. Mas não é o poder de um sobre o outro, são os dois juntos. Tanto a mente quanto o corpo respondem à morte iminente. E nesses casos, em que ambos são fortes o bastantes e ambos têm que ser fortes, algo como uma predisposição genética e um instinto de sobrevivência, acho que aí temos a receita para um IO. A mente de Victor foi a mil conforme ele ouvia a teoria de Eli. Victor flexionou os dedos e apertou a perna da calça. Fazia sentido. Além de ser simples e elegante, e Victor odiou perceber isso, em especial porque era ele quem devia ter feito essa descoberta. Devia ter sido capaz de elaborar a hipótese. Adrenalina era o tema da pesquisa dele. A única diferença era que vinha estudando o fluxo temporário, enquanto Eli tinha extrapolado a ponte de sugerir uma mudança permanente. A raiva irrompeu dentro de Victor, mas era um sentimento contraproducente. Por isso, ele a transformou em pragmatismo enquanto procurava uma falha. "Fala alguma coisa, Vic." Victor franziu a testa e manteve o tom de voz cuidadosamente destituído do entusiasmo do amigo. "Você tem duas certezas, Eli, mas não faz ideia de quantas incertezas. Mesmo que possa afirmar com certeza de que uma EQM é um forte instinto de sobrevivência, sejam componentes necessários, pense em quantos outros fatores poderiam existir. Ora, o sujeito pode precisar de uns 10 outros itens na listinha de pré-requisitos.
E os dois componentes que você tem são vagos demais. Só o termo predisposição genética engloba centenas de características, e qualquer uma, ou até mesmo todas, poderiam ser cruciais. O sujeito precisa possuir níveis químicos naturalmente elevados ou glandulares voláteis? A condição física atual faz diferença ou apenas as reações inatas do corpo à mudança? E quanto ao estado mental, Eli, como você poderia calcular os fatores psicológicos? Qual seria o conceito de força de vontade? São inúmeros problemas filosóficos. Isso para não mencionar toda a questão do acaso. Eu não estou desconsiderando nada disso, argumentou Eli, desanimando um pouco enquanto guiava o carro para o estacionamento. É uma teoria aditiva, não dedutiva. A gente não pode comemorar o fato de que eu posso ter feito uma descoberta essencial e os IOs precisam de uma EQM. Eu acho isso do caralho. Mas isso não basta, retrucou Victor. Não? Esbravejou Eli. É um começo. Já é alguma coisa. Toda teoria precisa começar em algum lugar, Vic. A hipótese da EQM, esse coquetel de reações físicas e mentais ao trauma, tem fundamento. Algo pequeno e perigoso tomava forma na mente de Victor enquanto Eli falava. Uma ideia. Uma maneira de fazer com que a descoberta de Eli fosse dele, ou pelo menos deles. É um trabalho de conclusão de curso, continuou Eli. Estou tentando encontrar uma explicação científica para o fenômeno dos IOs. Não é como se eu estivesse tentando criar um deles. A boca de Victor se retorceu, enquanto então se transformou no sorriso. Por que não? Porque é suicídio, disse Eli entre uma mordida e outra do sanduíche. Eles estavam no refeitório, ainda razoavelmente vazio, pois o semestre ainda não tinha começado. Apenas o restaurante italiano, o de comida caseira e o café estavam abertos. Bem, sim, isso é inevitável, comentou Victor, tomando um gole de café. Mas se funcionar. Eu não acredito que você esteja mesmo sugerindo uma coisa dessas, retrucou Eli. Mas havia algo em sua voz, entremeando com surpresa. Curiosidade, energia, aquele fervor que Victor sentiu antes. Digamos que você esteja certo, insistiu Victor, e seja mesmo uma equação simples, uma experiência de quase morte, com ênfase no quase, somada a certo nível de resistência física e instinto. Mas foi você que disse que não é tão simples, que tem que ter outros fatores. Ah, eu tenho certeza disso, declarou Victor. Mas agora ele tinha a atenção de Eli e gostava disso. Quem sabe quantos fatores, mas estou disposto a admitir que o corpo seja capaz de coisas inacreditáveis em situação de vida ou morte. Esse é o tema da minha pesquisa, lembra? E talvez você esteja certo, talvez o corpo seja capaz de promover uma mudança química fundamental. A adrenalina proporciona habilidades aparentemente sobre-humanas em momentos de necessidade, lampejos de poder. Talvez haja uma maneira de tornar essa mudança permanente. Isso é loucura. Você pode até dizer isso, mas sei que não acredita. No fundo, você não acredita nisso. Afinal de contas, essa é a sua pesquisa, disse Victor. Ao olhar para a xícara de café, sua boca se retorceu. Você poderia até ganhar uma nota máxima. Ele semicerrou os olhos. Meu trabalho é teórico. Ah, é mesmo? Replicou Victor com um sorriso de desaprovação. Mas e aquela história de fé? Ele franziu a testa. Ele abriu a boca para responder, mas foi interrompido por um par de braços esbelto ao redor do seu pescoço. Por que os meus meninos parecem tão sérios? Victor ergueu a cabeça e viu os cachos acobreados de Andy, as sardas, o sorriso. Tristes com o fim das férias? De jeito nenhum, respondeu Victor. Oi, Andy, disse Eli, e Victor viu a luz se apagar nos olhos do amigo, assim que ele a puxou para lhe dar um daqueles beijos de cinema. Victor xingou mentalmente. Havia se esforçado tanto para fazer Eli se abrir, e Andy estava acabando com toda a concentração dele com um beijo. Victor se levantou da cadeira irritado. Para onde você vai? Perguntou Andy. Foi um dia longo, respondeu Victor. Eu acabei de chegar, ainda preciso desfazer as malas. Ele parou de falar. Andy não estava mais prestando atenção. Beijava Eli enquanto passava os dedos pelos cabelos dele. De uma hora para outra, havia perdido ambos.
Victor se virou e foi embora.